Pegue a sua Bíblia aí no livro sagrado, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. 21. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de suas imoralidades. Vamos voltar ao versículo 20. Agora eu quero ler, por favor, na NTLH. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel. Aquela mulher que diz que é profetiza, ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Amados, eu quero falar sobre o pecado da tolerância. Qual é o pecado que a igreja de Tiatira, essa igreja a quem Deus escreve em Apocalipse, se você ler os versículos anteriores, o versículo 17, você vai ver o texto Deus falando. Portanto, se vocês têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele dizia: ao que conseguir a vitória eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra na qual está escrito o nome novo, que ninguém conhece a não ser quem o recebe. E 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreva: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Vamos parar aqui. Observe as qualificações ou qualidades que os líderes daquela igreja eles tinham. Eles são totalmente o inverso da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não tinha amor. Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Já esta igreja, Deus disse: eu sei o que vocês estão fazendo, e eu sei que tu tens amor. Então Deus diz àquela igreja: eu conheço e sei que tu tens amor. Também eu sei que vocês são fiéis, Eu sei também que vocês trabalham, que vocês se esforçam no trabalho que desenvolve, seja lá no diaconato, seja lá na liderança de célula, seja no trabalho que você realiza, executa. Eu sei que vocês são fiéis e eu conheço o trabalho de vocês, e eu sei até que vocês aguentam sofrimentos, e vocês sofrem e têm paciência. Eu sei, olha o que Deus disse para eles: eu sei que agora vocês são bem melhores do que vocês eram no começo. Olha as qualidades que tinha os líderes da igreja de Tiatira. Lá em Pérgamo, eles não tinham essas qualidades. Lá em Éfeso faltava amor. Lá na Laodiceia faltava a graça, faltava Jesus entrar na igreja. Eles eram frios, eram mornos. Mas essa igreja, Jesus não tece para eles nenhum comentário negativo quanto o seu amor, quanto a sua fidelidade, quanto o seu trabalho. Pelo contrário, Jesus reconhece o trabalho, fidelidade e amor. Mas qual é o questionamento de Deus com essa liderança? É a tolerância. Tenho contra vocês, versículo 20, é a tolerância. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel. Quando a gente lê a expressão Jezabel, ou quando a gente aprofunda aqui o estudo, ensinando imoralidade sexual e a comer sacrifícios ou coisas, alimentos que foram oferecidos a ídolos, não era simplesmente isso, mas olha o que diz a Bíblia: ela leva os meus servos para o mau caminho.
O que era o problema? Observe aqui, não era só o ensino da imoralidade, não era só comer coisa sacrificada a ídolos, mas olha o que tem antes da vírgula: ela leva os meus servos para o mau caminho. Ou seja, Jezabel tinha uma doutrina própria, era uma doutrina, não era o nome de uma mulher. Deus está pegando o nome daquela mulher que destruiu o reino de Israel, o reino de Acabe, e Deus está parafraseando agora a igreja de Tiatira, dizendo que existe um espírito, ou seja, existe alguns líderes infiltrados dentro da igreja, que estão trazendo para dentro da igreja uma influência negativa. Estão trazendo para dentro da igreja um ensino totalmente equivocado. Estão trazendo para dentro da igreja um princípio que contraria as verdades que Deus ensinava. Jezabel, para você entender, não era uma pessoa. Jezabel é uma paráfrase, uma analogia, uma metáfora que Deus está usando para um grupo de pessoas que estão no meio da igreja, influenciando os líderes, e Deus está questionando os líderes dessa igreja, porque ao invés deles resistirem, eles toleram. Eles eram fiéis, eles tinham amor, eles trabalhavam muito, eles sofriam e tinham paciência, mas tem um grupo lá dentro com o espírito de Jezabel, que estão ensinando coisas erradas sobre deslealdade, infidelidade, bajulação, revolta, levante contra princípios que Deus defende. E lá dentro da igreja de Tiatira tem um grupo que, ao invés de resistir, eles toleram. E é esse o pecado que Deus está questionando, o pecado da tolerância. Quando vocês deveriam resistir os que ensinam totalmente equivocado, ou ensinam de forma errada, vocês estão aí tolerando os que ensinam tais coisas. Só para você entender um pouco sobre a teologia de Jezabel, um pouco do estudo de Jezabel. O nome Jezabel quer dizer mulher descasada, ou quer dizer mulher que quebra aliança. O nome Jezabel é de origem fenícia. Ela era uma mulher de outra nação, filha de um homem chamado Etibaal, de onde vem a origem do deus Baal, que tinham como deus Baal. E Jezabel, para você entender o que Deus está dizendo à igreja de Tiatira, você tem que ir lá atrás, no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo, vamos ler o 21, por favor. Então souberam, o povo de Israel estava dividido em dois partidos. A metade deles queria fazer de Tibni, filho de Gidate, o seu rei, e os outros estavam ao lado de Onri, versículo 22. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou o rei. Onri se tornou o 6º rei de Israel. Para quem não sabe, Onri ou Onri, como queiram a pronúncia, ele é o pai de Acabe. E esse Onri foi que, através de uma aliança errada, ele arranjou um casamento entre o filho Acabe e Jezabel. Versículo 23, por favor. Diz aqui a palavra de Deus: no ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tisa. 24, então comprou o monte de Samaria de Amer, chamado Semer, por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Para quem não sabe, Samaria se tornou a capital do reino de Israel, que estava dividido entre Israel e Judá. Reino de Judá e reino de Israel. O reino de Judá eram os homens que permaneciam fiéis e leais a Deus. E Israel se tornou parte do grupo que se desviou dos caminhos do Senhor.
Então ele estabeleceu Samaria como a capital de Israel. Versículo 25: Onre pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. 26: Como Jeroboão havia feito antes dele, Onre fez com que o Senhor, Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados, e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Então entenda aqui, a lealdade dividida já vinha lá do versículo que nós lemos, o versículo 21. Israel estava dividida, havia dois partidos. Havia o que, irmãos? Dois partidos. E agora, quando ele então foge a uma aliança profana através do casamento do filho dele, Acabe, com Jezabel, e essa aliança criou um vínculo político entre Israel e Tiro. Então esse homem, Onre, por meio do seu plano de ampliar o reino, colocou Israel em um caminho perigoso, e Deus reprovou quando ele quebrou os princípios da lei. Versículo 26: Então ele pecou contra o Senhor, ele quebrou os princípios da lei, arranjou um casamento entre Acabe e Jezabel. Por favor, 1 Reis capítulo 21, eu vou correr só para que você entenda o que chega lá, quando Deus está dizendo: eu tenho contra ti a tua tolerância contra a doutrina de Jezabel, que alguns líderes da igreja estão infiltrando no meio da minha igreja, e vocês têm um pecado, vocês toleram isso. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação. Capítulo 21, versículo 25. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas, que não agrada ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa, Jezabel. Jezabel, ela tinha a capacidade, ela tinha a habilidade do engano. Ela era filha de Etibaal, que significa semelhante a Baal. Ela tinha habilidade de persuasão, ela tinha habilidade de influenciar. Quando Deus fala do ensino de Jezabel na igreja de Tiatira, Deus estava falando, pastores, e a gente tem que ter cuidado com líderes que se infiltram no meio da igreja, e eles têm habilidade, capacidade de persuadir, eles têm capacidade de influenciar, eles têm capacidade muitas das vezes de fazer com que a igreja acredite no ensino deles e se levante contra o verdadeiro ensino de Deus. Já vou falar como eles fazem isso. Como é que Deus ensina que eles fazem? E eles faziam todas essas coisas, ao invés da igreja resistir, a igreja ao invés de resistir, tolerava. Ao invés de resistir, tolerava. Se levante contra princípios, e ao invés da igreja resistir, olha, vocês têm que se levantar contra os seus líderes. Ao invés da igreja resistir, vocês não podem aceitar que a igreja, como o mundo está dizendo, pastores não podem discipular quanto à questão política, social na igreja. Então quando Jezabel vinha com o ensino desse, a igreja, ao invés de resistir, tolerava. Você pode ser fiel, você pode trabalhar muito, você pode ter amor pelo reino de Deus e pela sua obra, mas deixa eu te falar uma coisa: talvez algumas coisas você tem tolerado no teu trabalho, tem tolerado na tua igreja, tem tolerado de pessoas que andam do teu lado, e Deus tem isso contra você. Você tolera quem vem com outro princípio contra aquele que você aprendeu. Você sabe que a palavra de Deus diz lá no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9, 10, diz: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10: mas se alguém for até vocês e não levar o ensino de Cristo, não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz seja com você. Se alguém vai ter contigo e ela não traz o que você aprendeu de princípio, não receba na sua casa. E se alguém pergunta: pastor, aonde é que está escrito que a gente não pode saudar quem quebra princípio? Na Bíblia. Você traiu o pastor, traiu a pastora, traiu a sua igreja, traiu a sua liderança. Eu não trato com quem é traidor, porque quem é traidor quebrou princípio, quebrou regras, e eu não sou tolerante com o ensino de Jezabel.
Se alguém vem trazer comigo e falar outra coisa que eu não aprendi, seja maldito. Jezabel tinha sagacidade, ela tinha habilidade, ela fazia com que as pessoas fossem envolvidas. 1 Reis 16:31 diz que ela aparece agora, aquela mulher aparece no reinado de Acabe. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o Deus Baal. Ela tinha habilidade, ela influenciou o rei de Israel. Ela influenciou um homem que Deus tinha colocado para reinar. Ela influenciou, e sabe o que aquele homem fez? Ele abandonou a Deus para adorar o Deus dela e do pai dela. Ela tinha habilidade de influenciar. Algum espírito de Jezabel já chegou com você e já disse: bora sair dessa igreja, vem adorar o meu Deus, vem adorar Etibaal, vem adorar o ego, vamos para aquela igreja que lá a gente pode tudo, lá a gente é liderado por nós mesmos, lá pastor não pega no nosso pé. E quando um amigo te falou isso: não pastor, eu nem quis, sabe, porque eu não quis confusão. Tolerante. Tenho contra ti que tu és tolerante. Cuidado com a sagacidade. A palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 1, versículo 9, Deus nos ordena, através de Tito, Paulo nos fala e diz: deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra este ensino. Quando você está no ensino da palavra, você vai permanecer firme, e olha o que Deus está dizendo, e ainda você vai ter autoridade para dizer: vem cá rapaz, olha o que a Bíblia diz, você está errado, está te levantando contra pessoas, contra a igreja, contra pastor, está falando mal de líderes, vai te converter. Eu pensei que tu fosse meu amigo. Era, mas não sou tolerante, que tolerar o inimigo é pecado. Tu já pensou, irmãos? Eu sou fiel, eu trabalho, Deus conhece que o meu coração é cheio de amor, e eu vou perder na questão de tolerância? Aí o que é que mais o mundo bate hoje, pastor? Temos que ser tolerante. Jesus disse: eu não vim trazer paz ao mundo, mas eu vim trazer a espada, porque por causa do posicionamento de vocês, o mundo vai odiar vocês. Vocês serão odiados pelos próprios pais de vocês. Os amigos de vocês, disse Jesus, eles vos trairão, eles vos entregarão. Ei, irmão, esse crente que está na moda, ele vai ficar na onda do inferno. O Satanás já está de braço aberto para ele. Eu sou tolerante com os princípios do mundo. O mundo mudou, temos que mudar também a Bíblia. Olha, a igreja não pode cair nessa armadilha. Eu não sou tolerante com quem vem contra o ensino de Cristo. Não sou. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo falou a Timóteo, e ele disse a Timóteo: esses ensinamentos são espalhados por essas pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. 3. Essas pessoas ensinam que é errado casar. Essas pessoas ensinam que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem conheçam a verdade, como depois que terem feito uma oração de agradecimento. 4. Tudo que Deus criou é bom, portanto nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus é a oração que torna todos os alimentos. E aqui pode passar o versículo 13, por favor. A palavra de Deus ainda nos ensina, por favor: enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino de Cristo. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicar ao serviço do Senhor. Não se descuide.
Aqui mesmo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo ainda disse: Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Você, jovem, vai aprender na faculdade doutrina de Jezabel. E Deus estava dizendo para Timóteo exatamente isso: Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos teus cuidados, ou seja, a palavra de Deus. Timóteo, escutem bem, evite falatórios que ofendam a Deus, cai fora. Outra coisa, fuja de discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam: não, mas a ciência diz. Não, mas o professor disse. Disse, mas na minha Bíblia Deus está dizendo que eu devo fugir e que eu devo guardar no meu coração aquilo que Ele me ensinou. E eu vou ser chamado de pastor quadrado, jovem antiquado, que tu não sabe de nada, que tu está por fora de tudo. Não estou não, eu estou guardando. Jezabel, voltando, ela tinha a capacidade dessa aqui que Deus está dizendo, para você guardar, para que ninguém te influencie, para que ninguém te enrede. Ainda 2 Timóteo capítulo 1:13, para que ninguém te enrede com algum tipo de ensinamento. Olha lá, ele fez isso apesar de eu ter dito blasfemas contra ele no passado e de ter perseguido e insultado, mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que eu estava fazendo. 14, e o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Jesus. Versículo 13, por favor. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. 14, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Tome como modelo os ensinamentos que eu lhes dei e fique firme na fé. Guarde bem esse tesouro. Quando um líder Jezabel chegar perto de você e tentar seduzi-lo, resista a ele. Lembre por que você foi levantado. Tem pessoas que quando eu olho que elas foram seduzidas e se apartaram do que Deus tinha para a vida delas, eu lamento, porque aquelas pessoas amavam tanto a Deus, amavam tanto o que elas faziam, elas demonstravam fidelidade, mas elas não vigiaram e foram seduzidas por alguém com espírito de Jezabel, a se levantar, a se rebelar, a quebrar regras, a quebrar princípio. Não faça isso, queridos, mas que você vá e coloque essa palavra no teu coração e que você lembre de que geração você faz parte e para que é que você foi levantado. Para que é que você foi levantado? Cuidado com o pecado da tolerância. Deus não destrói só quem faz, mas quem tolera.